Você ficaria com medo se eu te dissesse que seu animal de estimação pode ser comido por uma planta? Bom, essas são plantas mortais que irão te surpreender com a maneira como evoluem para comer animais. Então, se você quiser conhecer as 13 plantas mais mortais e que você nunca deveria tocar ou chegar perto, já morte o botão do like aqui embaixo para marcar sua presença na nossa legião. Agora que você já fez isso, vamos lá. Primeiro, precisamos falar do Nepenthes raja, uma das maiores plantas comedoras de animais do mundo. Elas podem ser encontradas na Indonésia, Malásia e China e possuem algo bastante peculiar. Os macacos costumam beber água da chuva dela. Tudo bem para macacos grandes, mas macacos pequenos às vezes ficam presos dentro dessas plantas e são comidos por elas. Além disso, elas também pegam insetos e pequenos vertebrados como ratos. Os animais ficam efetivamente presos dentro dela e depois de algum tempo o animal morre. Agora vamos conhecer uma outra planta comedora de animais ainda mais assustadora. Esta planta se chama lírio cobra. Ela cresce em lugares onde o solo não tem muitos nutrientes, então precisa pegar nutrientes de outras coisas, como animais e insetos. Ela é chamada de lírio cobra por parecer uma cobra e ser perigosa como uma. Ela atrai os animais com um líquido doce, semelhante ao Nepenthes raja. Isso faz com que os animais e insetos pensem que podem escapar, mas na verdade não conseguem. As folhas da planta são meio transparentes, então qualquer inseto ou animal que fique preso nelas fica muito confuso. Os lírios cobras são bem raros. Quem os encontra diz que parece algo de outro planeta. Uma coisa interessante sobre essa planta é que ela pode controlar a quantidade de água dentro dela. Isso significa que, se quiser, pode afogar os animais e plantas que ficam presos nela. Essa planta é muito complicada e bem inteligente. Essa é uma das plantas carnívoras mais famosas que podem ser encontradas em todos os Estados Unidos. Conheça a armadilha de Vênus. A planta parece ter uma mente própria, porém não é nada complexo. Se sua armadilha detectar algo nela, ela fechará, seja um inseto, um pequeno animal ou até mesmo um dedo humano. Nos últimos anos, tornou-se uma tendência para as pessoas comprarem isso em suas próprias casas. Eles podem ser uma ótima maneira de se livrar das moscas domésticas no verão. Embora as armadilhas de Vênus sejam comuns, elas são muito estranhas quando você pensa sobre isso, porque elas parecem bocas alienígenas com dentes pontiagudos. Elas também são ainda mais brutais do que outras plantas carnívoras. Em vez de afogar suas presas ou sufocá-las, elas simplesmente as capturam em suas garras. A planta é tão avançada que consegue diferenciar entre estímulos vivos e estímulos não vivos. Os lóbulos desta planta fecham em cerca de 0,1 segundos. Eles são cercados por saliências ou cílios rígidos, semelhantes a espinhos, que se entrelaçam e evitam que presas grandes escapem. Uma vez que a presa não consegue escapar e as superfícies internas dos lóbulos são continuamente estimuladas, as bordas dos lóbulos crescem ou se fundem, selando a armadilha e criando um estômago fechado no qual a digestão e a absorção podem ocorrer. Surpreendentemente, essas armadilhas de Vênus podem capturar animais gigantescos. Isso inclui baratas e até aranhas grandes. Será que você já é inscrito no nosso canal? Faz o seguinte, aproveita agora e já se inscreve clicando no botão de se inscrever aqui embaixo. Assim, você vai receber as notificações e as próximas curiosidades que envolvem o nosso mundo. Bom, já fez isso? Então vamos continuar. Você sabia que o jarro Albany é mais relacionado a rosas, repolhos e abóboras? Então, você já deve estar se perguntando por que ela entrou nesta lista, certo? Aparentemente, o jarro Albany é uma raça especial encontrada na Austrália Ocidental. A planta se parece com repolhos, mas não é nada parecida. Assim como eles, possuem uma espécie de banheira ou jarro com tampa para armazenar insetos da chuva. Os insetos são atraídos para dentro devido à coloração vermelha e branca, porém, dentes afiados ao redor da borda os impedem de voltar. Eventualmente, os insetos escorregam para o fundo da jarra, onde são digeridos por um conjunto de enzimas. Na maioria dos casos, as formigas também ficam presas dentro. O jarro Albany está em perigo devido à sua distribuição restrita, mas não há uma ameaça iminente, pois partes de suas áreas de distribuição são protegidas. Esta planta carnívora pode ser encontrada em Portugal, Espanha e Marrocos. Ela cresce em solo seco com baixo teor de nutrientes,
pois obtém todos os seus nutrientes de animais. Os insetos frequentemente caem em suas garras pegajosas. Chamadas de pinheiro orvalhado, essas plantas possuem folhas que se enrolam para fora. O orvalho então gruda em qualquer inseto que se aproxime. A planta começa a se enrolar para dentro, prendendo ainda mais o inseto. Eventualmente, o inseto morre por exaustão ou sufocamento por enzimas. As enzimas liberadas então quebram o inseto, fornecendo todos os nutrientes à planta. Embora a Broquinha ridacta seja parecida com brócolis, ela é muito diferente. Os brócolis são inofensivos, mas essa não é. A verdade é que a planta é um tipo de bromélia, mesma família de plantas que inclui musgos espanhóis, abacaxis e várias suculentas. Elas são nativas do sul da Venezuela e Colômbia e possuem folhas longas que refletem a luz ultravioleta. Assim como a maioria das plantas desta lista, elas também emitem um perfume doce e irresistível, atraindo os insetos comuns que desejam mais por muito tempo. Inicialmente, os botânicos não sabiam que esta planta de aparência inofensiva era carnívora. Foi apenas recentemente que descobriram que ela possui enzimas digestivas associadas às plantas carnívoras que consomem animais. Horidula tem um modus operandi único, mas primeiro não podemos deixar de admirar sua beleza. Ela tem uma linda flor rosa com folhas pegajosas que chama a atenção e tem uma relação peculiar com um inseto assassino. Essa união desperta curiosidade entre muitas plantas carnívoras. Nativa da África do Sul, a Horidula é uma planta carnívora com uma diferença. Ela não apenas digere os insetos que captura com seus pelos pegajosos, mas deixa esse trabalho para uma espécie de inseto chamada Pameridia horidulae, com a qual tem uma relação simbiótica. Você deve estar se perguntando o que essa planta recebe em troca. Bem, o inseto excreta resíduos ricos em nutrientes e a Horidula então absorve para crescimento e desenvolvimento. Os cientistas desenterraram um fóssil de Horidula com 40 milhões de anos na região báltica da Europa. Isso sugere que essa planta era mais difundida durante a Era Clássica do que é agora. Produtores de todo o mundo adoram ter essa planta em suas coleções. A Horidula é uma ótima opção como planta de vaso e pode ser exposta em um local ensolarado, seja em uma janela ou em uma varanda bem arejada. Sarracenia flava é uma planta carnívora nativa do sudeste dos Estados Unidos. A planta tem folhas tubulares amarelas que formam uma espécie de jarro e adivinhe, essa foto é na verdade uma armadilha usada pelas plantas para capturar insetos. A Sarracenia flava cresce principalmente em áreas úmidas e muitas vezes carecem de nutrientes. Por isso que a planta se desenvolveu ao longo do tempo e se tornou carnívora. Ela se alimenta de insetos para atender suas necessidades de nutrientes como nitrogênio e fósforo. Essa é uma outra planta que produz um néctar doce que emite um certo perfume para atrair suas presas. O interior da planta é revestido de pelos que evitam que os insetos escapem. Quando um inseto cai na armadilha, é completamente digerido pela planta. A espécie geralmente é amarela, mas na verdade pode ser de várias cores, como vermelho, laranja e verde. Idinora africana, também conhecida como planta piranha, é a planta que inspirou o famoso jogo Super Mario Bros. Quando utilizou plantas carnívoras em seu game. A Idinora africana não possui folhas e permanece no subsolo, roubando nutrientes dos hospedeiros. No entanto, quando chega a hora de se reproduzir, a flor emerge acima do solo e ao sequestro começa a desafiar estereótipos. Uma das peculiaridades da planta piranha é que ela cheira como uma carcaça podre, mas isso serve para enganar as abelhas e os insetos que procuram se banquetear com carne em decomposição. Uma vez que eles alcançam a flor, ela se aproxima dos insetos e os prende lá por até uma semana. Durante esse período, a flor Idinora africana cobre seu refém com seu pólen. Uma vez satisfeita, libera o inseto. O jarro roxo é uma planta herbácea carnívora com folhagem vermelha em forma de funil, que captura insetos que ousam se aventurar na América do Norte. Sabe-se muito mais sobre seu ciclo de vida do que para praticamente qualquer outra planta carnívora. Elas capturam suas presas da mesma forma que outras plantas que já falamos anteriormente, criando um grande tubo com água na base, onde os insetos são atraídos para dentro e ficam presos, muitas vezes se afogando. No entanto, acredita-se que apenas 1% daqueles que entram realmente ficam presos. Portanto, a planta depende dos nutrientes que pode extrair do solo no primeiro ano de crescimento. A planta produz enzimas que decompõem a presa capturada, mas as folhas param de produzir esses produtos químicos no segundo e terceiro ano.
ano. Se sobreviverem tanto tempo, depende de uma comunidade de bactérias que se acumula dentro delas. São esses organismos microscópicos que decompõem quaisquer compostos orgânicos que ficam presos dentro das folhas para que a planta possa absorvê-los. Também há muito tempo que se acredita que o jarro roxo possui poderes medicinais poderosos e as pessoas o usam dessa forma há centenas de anos, principalmente fazendo uma infusão de raiz que foi considerada eficaz contra a varíola. Essa planta possui uma técnica semelhante ao pinheiro orvalhado. Sua aparência ganhou o nome de pingicula. As formas e tamanhos de diferentes espécies de pingicula são variados. As plantas em suas folhas produzem uma mucilagem pegajosa e sucos digestivos, que é praticamente tudo que precisam para capturar suas presas. Insetos geralmente grandes vêm para provar o que eles suspeitam ser o néctar celestial e acabam conhecendo o seu próprio fim. A planta é transportada por toda parte, enquanto tudo que eventualmente restará do inseto é uma casca. Ao contrário de outras plantas carnívoras que podem se recompor depois de consumirem uma refeição, uma folha de pingicula é usada apenas quando seu trabalho estiver concluído. A planta desviará energia para o crescimento e sustentação de outras folhas para que possa capturar mais presas, enquanto as folhas que foram usadas cairão, muitas vezes ainda com a casca do inseto presa a ela. Existem 23 espécies de Helianthora nativas da América do Sul. Seu nome é na verdade resultado de uma tradução incorreta de seu nome latino Heliofora, onde em vez de estar relacionado a Helios, que significa sol, a palavra vem de Helos, que significa pântano, o tipo de ambiente que essas plantas preferem para crescer. A folha central é modificada para formar um grande tubo que é preenchido com uma quantidade controlada de água, através de uma combinação de cores e aromas. Uma grande variedade de insetos são atraídos para a borda da folha e, uma vez que tentam andar sobre ela, caem para dentro. Dependendo da espécie, a folha pode ter entre 2,5 e 50 centímetros de altura, e embora suas cores e regiões nativas sejam ligeiramente diferentes, o método de captura da presa é virtualmente idêntico. Uma vez que o inseto cai na água, seu corpo é digerido por várias enzimas, e em algumas espécies há uma bactéria simbiótica que cresce dentro e faz a maior parte do trabalho de digestão da planta. Isso resulta na criação de um líquido rico em nutrientes dentro da folha, que é absorvido por todas as células especializadas dentro da planta. Isso significa que elas são capazes de prosperar em solo que de outra forma seria visto como infértil, onde outras plantas teriam dificuldade para crescer. Você sabia que existem algumas plantas aquáticas que conseguem causar danos a vítimas desavisadas? Estou falando de plantas como a Utricularia. Elas têm um método totalmente diferente de capturar suas presas. Quando a bexiga se abre, a água entra e empurra a presa com ela. Este processo pode parecer complexo, mas acontece em menos de um segundo. Essa planta é ainda mais rápida do que a armadilha de Vênus e é encontrada no sudeste dos Estados Unidos. Ela cresce até 2 metros de comprimento e, na verdade, seu tamanho ameaça insetos nativos e outras plantas. É o único predador que usa uma bolha para capturar animais. A bolha subaquática e as folhas têm pequenas armadilhas superficiais que são chamadas de gatilhos. Quando o inseto toca um desses pelos de gatilho, a bolha se forma e puxa sua presa com água. Além disso, ela foi considerada a planta mais rápida do mundo. Qual dessas plantas você ficou mais assustado em conhecer? Bom, me conta aqui embaixo nos comentários. Olha só, eu vou deixar aqui sugestões de vídeos para você assistir. Tenho certeza que se você gostou de conhecer as plantas mais assustadoras do mundo que comem animais, você vai gostar de assistir esses vídeos. Então, clica agora em um desses e vai lá maratonar. Bom, é isso. E até a próxima, curioso!